Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do módulo 12, função afim, a função apaixonada. Depois dessa piada muito boa aí, nós vamos ver aí, galera, função afim, função do primeiro grau. Já que você tem uma noção de função vista na aula passada, vamos direto para a definição, tá ok? Função afim é toda função cujo domínio e o contradomínio é o conjunto dos números reais definida por uma lei específica, ou seja, já tem formadinho a fórmula da função do primeiro grau. É um número real que multiplica a variável x mais outro número real, ax mais b. Você pode colocar tanto f de x quanto y, mesma coisa. Já disse, a e b são números reais. Obrigatoriamente, para ser função afim, o a tem que ser diferente de zero. Se o a for zero, aí não é função afim. Aí zera essa parte e vira uma função que a gente chama de função constante. Vamos ver mais para frente. Para ser função afim, o a tem que ser diferente de zero. Exemplo, y igual a menos 3x mais 2. Essa é uma função afim. Ela é do primeiro grau, por quê? Porque o maior expoente da incógnita aqui, que não aparece, é o número 1. Por isso que também ela pode receber o nome de função do primeiro grau. O número que acompanha o x aqui é o menos 3, portanto, o a é um menos 3. O forever alone aqui, o número está sozinho, não acompanha ninguém, é o 2. Então, o b é igual a 2. Simplesinho, assim mesmo. Função linear é uma função que deriva da função afim, certo? É o caso em que o b é igual a zero. O b pode ser igual a zero. E se ele for igual a zero, essa função vai ser chamada de função linear. Exemplo, f de x igual a 6x. Essa é uma função linear. Agora, uma parte muito importante da nossa aula, gente, é o gráfico. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, tá ok? Uma reta oblíqua, né? A gente pode até ter ela de modo paralelo ao eixo y ou paralelo ao eixo x, mas aí não caracteriza, como eu disse, não caracteriza necessariamente função do primeiro grau. Nós vamos ver o caso de função constante ou então oblíqua. A função afim, temos retas apenas oblíquas, ou seja, inclinadas, tá ok? Crescente ou decrescente, que nós vamos ver agora. O que nós precisamos para construir uma reta, ou seja, o gráfico de uma função afim? A gente precisa de, no mínimo, 2 pontos. 2 pontos no plano já definem uma reta. Já tem uma reta e... Oxe, meu Deus do céu! Já tem uma reta e uma única reta que passa por esses 2 pontos. Professor, se é no mínimo, então significa que é 2 ou mais, não é? Sim, mas só 2 já são suficientes, beleza? Como que nós vamos determinar esses pontos? Igual você viu na nossa primeira aula de plano cartesiano. Nós vamos aqui determinar pontos lá no nosso gráfico, tanto no eixo x quanto no eixo y. Vamos formar um ponto com essas duas coordenadas. Para os valores de x, você escolhe um valor. Já para os valores de y, você calcula os valores de acordo com os valores de x que você escolheu. Pode até ser o contrário, você pode escolher para y e calcular para x, mas é mais fácil escolher para x e calcular para y. Por exemplo, vamos ver qual que é o gráfico da função y igual a 5x mais 1. Ah, professor, eu posso escolher qualquer um valor para x? Sim, qualquer um valor para x. Ah, beleza, então eu vou escolher 1.255.000. Claro que não, né? Obviamente, escolha valores fáceis, convenientes. Eu vou escolher x igual a 1, por exemplo. Vamos aqui agora para a nossa função. No y, nós vamos calcular. 5 vezes 1, que for o valor que eu escolhi para o x, dá 5. Mais 1 dá 6. Beleza, então já tenho um ponto, o ponto 1 e 6. No x igual a, sei lá, vou escolher menos 2. X igual a menos 2 vai dar 5 vezes menos 2, menos 10 mais 1 dá menos 9. Show de bola, 2 pontos nós temos já. Pronto, marquei os 2 pontos no gráfico, por 2 pontos passo uma única reta. Gente, venho aqui nada mais nada menos e faço isso. Ponto final. Acabou, tenho o gráfico já da minha função. Agora, professor, será que deve passar pela origem esse gráfico? Estou na dúvida. A gente vai ver isso com detalhes mais para frente, mas já vou dar um spoiler.
esse valor mais 1 aqui é onde a reta vai cortar o eixo y. Então, só vai passar pela origem gráficos de funções lineares, tá bom? Gráficos de funções lineares sempre vão passar pela origem. Se não for função linear, já tiro sua dúvida, não passa pela origem, tá ok? E aí, saiba que a função, independente de estar crescendo ou decrescendo, vai passar no eixo y no valor de b. Mas eu vou comentar sobre isso mais pra frente. É só para tirar essa dúvida sua se passa ou não pela origem. Não passa porque não é função linear. Mais um exemplo, y igual a menos 4x menos 8. Agora eu vou ensinar você, se você quiser dois pontos específicos, por exemplo, dois pontos que pertencem aos eixos, um ponto ao eixo x e o outro ponto ao eixo y, você escolhe assim, ó. Você escolhe x igual a 0 e y igual a 0. Se o x for igual a 0, aqui 4 vezes 0 vai dar menos 4 vezes 0 vai dar 0, 0 menos 8 dá menos 8. Ótimo. E se o y for igual a 0, aí vamos ficar com uma equaçãozinha para resolver. Menos 4x menos 8 igual a 0. Eu vou ter que o x aqui, nesse caso, vai ser menos 8, vai ser 8 dividido por menos 4, vai dar menos 2. Então eu vou ter o ponto menos 2 e 0. Você aprendeu na primeira aula que se o x é 0, o ponto está no eixo y. No caso, no menos 8. E se o ponto tem o y igual a 0, o ponto está no eixo x, nesse caso, no menos 2. Pronto, tenho dois pontos que estão aonde? Nos eixos, é só eu traçar a minha reta por esses dois pontos. Um detalhe importante, galera, é que você não tem que fazer um segmento de reta não, é uma reta mesmo, ela tem que ser infinita. Se você só ligar os dois pontos aqui, você faz um segmento. Não. É uma reta mesmo, beleza? Vamos ver o nosso último exemplo aqui de construção. Se você tem uma função em que o coeficiente a é uma fração, escolha valores para x que seja múltiplo desse denominador aqui, ó, para facilitar a conta. Porque senão, se você jogar valores inteiros, provavelmente vai dar um número quebrado nos valores de y. Então, por exemplo, o x aqui, vou escolher o 4, porque 4 é múltiplo de 4. É um valor muito conveniente. Então vai ficar menos 3 quartos vezes 4, o 4 cancela, fica menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Se você tivesse escolhido 1, ia ficar menos 3 quartos mais 1. Não ia dar um número inteiro, ia dar um número quebrado. Vou escolher agora menos 4. É múltiplo de 4, só que negativo. Então vai ficar, o 4 cancela, menos 3 vezes menos 1 dá 3. 3 mais 1 vai dar 4. Pronto, tenho dois pontos e dois pontos fáceis de poder localizar lá no nosso plano cartesiano. Pronto, temos aí os dois pontos, vamos pegar a reta que passa por esses dois pontos aí, beleza? Meu gráfico está fora de escala, não está uma escala certinha, mas perceba bem que ela passou pertinho aqui exatamente do valor de B, que é 1. Então tá de boa na lagoa, fiz infinito, tá legal, toma muito cuidado quando A for uma fração. Função constante, comentei sobre ela agora há pouco, não é uma função afim, não é uma função do primeiro grau. É uma função em que se o a for 0, o que descaracteriza ser função afim, vai zerar essa parte e vai ficar f de x igual a b. Beleza! Nós vamos ter então, para qualquer valor de x, o valor de y igual a b. Então você vai ter vários valores de x e o mesmo valor de y. Isso vai formar uma reta que é paralela ao nosso eixo x. Deixa eu fazer aqui y e x. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter uma reta paralela ao eixo x que passa pelo ponto 0 e b. Por exemplo, f de x igual a 4. O nosso b aqui é igual a 4. Nós vamos ter uma reta paralela ao eixo x que passa pela ordenada 4. Vai ficar assim, ó. Qualquer que seja o valor de x aqui que eu jogo, ó, vai ser y igual a 4. Se eu jogo x igual a menos 8, vai dar 4. Ah, x igual a menos 5, vai dar 4. X igual a menos 2, vai dar 4. X igual a 1, vai dar 4. X igual a 2, vai dar 4. Independente do valor de x que eu escolher, o valor de y vai ser igual a 4 e nós temos aí essa reta paralela ao eixo x que passa pelo ponto 0 e 4. Fechou? Função linear e grandezas de P. Presta atenção aqui. Se você tem uma função linear, ou seja, y igual a ax, ótimo.
Nós temos o que aqui? Passa o x dividindo. Y dividido por x tem que ser igual a A. Obviamente, essa variável aqui tem que ser diferente de zero. O que isso quer dizer? Se y e x são duas grandezas, nós dizemos, e essa é exatamente a definição de grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Razão o quê? Razão constante. Então se liga aí, se nós temos uma função linear, y e x se tornam duas grandezas que são diretamente proporcionais. Quando você dobra a grandeza x, vai dobrar a grandeza y. Se você reduzir pela metade a grandeza x, vai reduzir pela metade a grandeza y. E isso vai ser como gráfico, a gente vai falar agora sobre o gráfico da função linear. Vai ser um gráfico que passa pela origem, show de bola? Uma propriedade bastante característica que nós temos aqui na função afim. Vamos lá. Não é função linear, tá bom? Estou falando de função afim com b diferente de zero. Perceba bem aqui, peguei valores de x igual a 1, 2, 3 e 4 de propósito. Ou seja, eu estou variando o x de uma em uma unidade, certo? À medida em que o x varia de uma em uma unidade, perceba que o y varia de 3 em 3 unidades. Perceba lá, ó. De 4 para 7, 3. De 7 para 10, 3. De 10 para 13, 3. Se você faz essa razão, a razão entre essas variações é constante. Pega, por exemplo, nesses dois pontos aqui, ó, só a variação de x. Quem é a variação de x? É 2 menos 1. Eu vou chamar essa variação de ΔX. Quem que é a variação de y? É 7 menos 4. É o nosso ΔY. Se você pegar essa variação de y e dividir pela variação de x, vai dar exatamente o quê? A variação de y é 7 menos 4, que dá 3. A variação do x é 2 menos 1, que dá 1. 3 sobre 1 é 3. É exatamente o azinho ali que acompanha o x, não é? Então tem essa característica também. Quando você pega a variação de y e a variação do x das coordenadas y e x de dois pontos, nós temos ali o nosso coeficientezinho que acompanha o x. Outra coisa que dá para aprofundar aí também é no gráfico, ó. Perceba que a variação de x de 1 para 2 é de 1. A variação de y de 4 para 7 é 3. A variação de 2 para 3 é 1. A variação de 7 para 10 é 3. Nós temos aqui na geometria dois triângulos o quê? Dois triângulos semelhantes, não é? E na semelhança de triângulos nós também temos essa proporcionalidade dos lados aqui. Então, já é uma outra maneira de você talvez aplicar um conteúdo para resolver exercício, através de semelhança de triângulos, pegando essa proporcionalidade das variações de x e de y aqui, tá bom? De modo geral, se você tem dois pontos, né, P, vamos chamar aqui de x1, y1 e Q de x2, y2, se você joga esses pontos na função, você fica com essas equações, não é? x1 aqui vai levar ao y1, x2 vai levar ao y2. Eu vou diminuir uma equação da outra, a segunda menos a primeira. Aqui no primeiro membro eu fico com y2 menos y1 igual a ax2 menos ax1, porque b menos b cancela. O A eu coloco em evidência, fica A que multiplica x2 menos x1. Passo esse x2 menos x1 dividindo, aí eu tenho a nossa constância aqui, ó. Para dois pontos, a variação de y dividido pela variação de x é sempre igual a A, que é o que eu tinha mencionado aqui, que é o coeficiente que acompanha o x. E ele vai ter um nome agorinha, vou dar um nome para ele. Essa variação de y dividido pela variação de x é constante, consequentemente é uma proporção. E é muito, muito importante vocês perceberem isso para entender muito bem também o papel de A como sendo algo num triângulo retângulo que nós chamamos de tangente do ângulo, formado pelo eixo x e pela reta. Presta bastante atenção aqui agora que nós vamos dar nome aos coeficientes A e B. Quando x é zero aqui, de modo geral, essa parte aqui zera, x que é zero vezes A vai dar zero, sobra que o y é igual a b. Então você tem um ponto que já pertence a esse gráfico, é o ponto 0 e b. Ótimo! Isso aqui quer nos dizer alguma coisa, hein? Quando y é zero, nós vamos ficar com ax mais b igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau. Passo o b para lá, vai ficar ax igual a menos b. O a, que é diferente de zero, pode passar dividindo.
x é igual a menos b sobre a. Eu tenho um ponto. Quando x é menos b sobre a, o y é zero. Galera, esses dois pontos aqui são pontos muito importantes. O ponto 0 e b, quando x é zero, pertence o ponto ao qual eixo? A qual eixo? Ao eixo y, não é? Então significa que a reta vai cortar o eixo y exatamente no valor de b, porque esse ponto 0 e b pertence ao eixo y. Quando eu tenho um ponto de coordenada y aqui igual a b, significa que a coordenada x dele é igual a zero. Então a reta vai passar pelo eixo y no valor de b. Anota isso daí. E onde que a reta vai passar cortando o eixo x? Olha só, quando y é zero, o ponto pertence a qual eixo? Pertence ao eixo x. No caso, a reta vai passar cortando o eixo x em qual valor? No valor menos b sobre a. Mas menos b sobre a não é exatamente o valor que zera y? Significa então que esse ponto aqui é a raiz da função, não é? Eu também posso chamar de zero da função. Então, nós já temos uma teoria muito importante aqui, ó. A reta passa cortando o eixo y no valor de b e a reta passa cortando o eixo x na raiz, menos b sobre a. Isso para a função do primeiro grau. Pelo amor de Deus, a reta não corta o eixo x no valor de a, não. É no valor menos b sobre a. Esse azinho aqui, portanto, o nome dele, ele está relacionado com esse ângulo aqui, ó, formado pela reta e pelo eixo x no sentido anti-horário, tá bom? O θ é a inclinação da reta. E o azinho é a tangente desse ângulo na trigonometria. Para quem entende de trigonometria, vai sacar melhor isso daí. Então ele é o coeficiente angular por causa disso, porque está relacionado com esse ângulo. É a tangente desse ângulo, ou então, se você lembrar bem, como nós vimos nesse slide anterior aqui, é a variação de y dividido pela variação de x, que dá no mesmo. O b, que é exatamente onde a reta corta o eixo y, ele é chamado de coeficiente linear. Grave esses nomes: A, coeficiente angular, e B, coeficiente linear. Como que esses coeficientes vão influenciar no gráfico de uma função? Se a reta é crescente da forma que estamos aqui e aqui, nós temos o coeficiente angular positivo, tá bom? Coeficiente angular positivo, reta crescente. Se a reta corta o eixo y acima do eixo x, significa então que o b é positivo. Se a reta corta o eixo y abaixo do eixo x, significa que o valor de b vai ser negativo. Beleza. Se a reta é decrescente, como nesses dois casos aqui, é porque o coeficiente angular, o azinho, é negativo. Mas mesmo os casos dali de cima, se a reta está cortando o eixo y acima do eixo x, é porque o bzinho, o coeficiente linear, é positivo. Se a reta está cortando o eixo y abaixo do eixo x, é porque o coeficiente linear é negativo. Beleza? Na função linear, a reta sempre vai passar pela origem, como eu havia mencionado. Se o a for positivo, reta crescente. Se o a for negativo, reta decrescente. Claro que essa inclinação aqui, ó, ela pode variar, tá bom? Ela pode variar, vai depender do valor de a. Mas o que é interessante aqui é você perceber que se é crescente é porque o a é positivo e se é decrescente é porque o a é negativo, sempre passando pela origem, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Obtenha a função cuja reta, isso é importante, passa pelos pontos P e Q. Pessoal, se é uma reta, é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, é uma função da forma ax mais b. Para determinar a função, eu preciso dos valores de a e de b. Dois valores, por isso que ele me deu 2 pontos. Lembra? 2 pontos determinam uma reta. 2 pontos também determina a lei da função da reta. Show de bola, né? Vamos lá, olha o tanto que é simples. Entende de par ordenado? Entende, porque você viu minha primeira aula, não viu?
Então aqui, ó, esse é o valor de x, esse é o valor de y. Esse é o valor de x, esse é o valor de y. Ótimo! Substitui cada um dos pontos na função. Primeiro, o ponto P. Vamos colocar o ponto P na função. No lugar do y, eu vou pôr 3, então vai ficar 3 igual a vezes o x é menos 1, então no lugar do x eu vou pôr menos 1, mais 3. Ótimo. Ou mais 3, ó. Mais b. Vou substituir o ponto Q na função agora. O y eu vou trocar por 1, o x eu também vou trocar por 1. Show de bola! Temos duas equações, duas incógnitas, isso é um sistema. Mas vou melhorar esse sistema um cadinho, só para ficar mais fácil você entender. A vezes menos 1 dá menos A mais B. Isso vai ser igual a 3. A vezes 1 dá A mais B. Isso vai ser igual a 1. Aqui eu posso fazer facinho pelo método da adição para cancelar o A. Se não der para cancelar o A, você faz uma menos a outra e você cancela o B. É muito simples de resolver o sistema originado pela substituição desses pontos na função. Show de bola! Somei, cancelou, B mais B dá 2B, 3 mais 1 dá 4, o 2 passa dividindo, 4 dividido por 2 dá 2. Se o B é 2, o A vai ser quanto? O A vai ser 1 menos B. Opa, o A é 1 menos 2, 1 menos 2 dá menos 1. Por fim, então, sabemos que a nossa função vai ser igual a x mais b, que é 2. Só que esse menos 1, o 1 não precisa aparecer. A nossa função é menos x mais 2, fim de história. Exemplo 2. Um pintor de paredes cobra uma taxa fixa de R$40 e mais R$15 por metro quadrado pintado. Determine a lei que exprime Determine a lei que exprime o preço P em reais para pintar uma parede de X metros quadrados. Muito simples, não é, galera? O preço P pago pela pintura de uma parede de X metros quadrados são os R$40 fixos mais R$15 multiplicado pelo número de metros quadrados. Temos aí uma função o quê? Uma função afim, uma função do primeiro grau, em que o A é igual a 15 e o B é igual a 40. Um bom exercício aí é você tentar fazer o gráfico dessa função, uma vez que ele só pediu a lei, ele não pediu para fazer nada. Outra coisa que poderia ser pedido, quanto que vai pagar um cara que precisar e contratar o serviço desse pintor e precisar pintar, sei lá, 12 metros quadrados de parede? Aí é só você substituir o x por 12, 12 vezes 15 dá tanto, mais 40 dá tanto, calculou o preço P a ser pago. Esse é um exercício. Ou então ele podia, né? Pedir é ótimo. Ele podia dar o valor de P e descobrir quantos metros quadrados que daria para pintar com esse valor. Outro tipo de exercício também. Exemplo 3. Determine a lei da função representada pelo gráfico abaixo. Presta bastante atenção. Eu tenho uma reta que corta os eixos. Quando for assim, olha o bizu, olha o atalho, olha só como é foda você ter aula comigo. Presta bastante atenção. Você já tem o valor de B. O valor de B é menos 2. Então a função é y igual a ax menos 2. Ponto. Só falta descobrir o A. O A é 3? Monorê, se você colocar que é 3. Lembra que aqui era a raiz? Então olha só como é que você vai achar o A de maneira fácil. Eu sei que a raiz é menos B sobre A. Para poder encontrarmos o A, presta atenção. O A passa multiplicando, a raiz passa dividindo. O A vai ser menos B dividido pela raiz. Simples assim, galera. O A, então, é menos B, você já tem o B é menos 2, menos 2 fica 2, dividido pela raiz. A raiz não é 3? Então fica 2/3. O A é 2/3. A nossa função, portanto, é 2/3 de x menos 2. Confere, o A é positivo? É. A reta está crescente? Tá. O B é negativo? É. Está passando menos 2? Tá. Ponto final. A sua função é essa. Então, repetindo, aonde a reta corta o eixo y é no valor de B, e o A é menos B sobre a raiz, tá bom? Troca o sinal do B e divide pela raiz, que é onde a reta corta o eixo x.
Para ficar formalizado, qual que é o zero da função afim? É só fazer y igual a zero. A gente viu a teoria de zero da função na nossa aula passada. Então, ax mais b igual a zero, ax é igual a menos b, passo a dividindo, x é igual a menos b sobre a, já comentei sobre isso. É exatamente onde a reta corta o eixo x, beleza? Estudo do sinal da função afim. Galera, o que é estudar o sinal de uma função de modo geral, independente se é função afim ou não? É dizer para quais... É responder essas duas perguntas aqui, ó. É dizer para quais valores de x y será positivo ou a função será positiva. É a mesma coisa, y e função mesma boste. Achou, né? E também responder essa pergunta. Para quais valores de x a função será negativa ou os valores de y serão negativos? Quem vai ajudar a responder essas perguntas é exatamente a raiz. Ela é a nossa principal referência. Se você não tiver a raiz, você não consegue responder essa pergunta. Pensa aqui comigo, analisando os dois gráficos em que em um deles o a é positivo e o outro o a é negativo. A raiz está aqui, é onde a função é igual a zero, é onde y é igual a zero. Vamos supor que eu pego um valor bem próximo, mas maior do que a raiz aqui, nessa situação da reta crescente. Esse valor de x vai levar a um valor positivo de y, ó, acima do eixo x. Pega um valor de x um pouquinho maior, vai fazer com que o valor de y seja positivo também. Pega um valor maior de x aqui, leva lá no y, vai ser um valor positivo também. Você concorda comigo que à medida em que eu vou aumentando os valores de x aqui, os valores de y também não vão aumentando? Ou seja, valores de x à direita da raiz vão gerar valores de y, o quê? Valores de y positivos. Então eu tenho a raiz, valores maiores do que a raiz estão levando os valores de y a serem positivos. Calma que agora a gente vai formalizar tudo isso. Agora, se eu pego nessa função valores de x menores do que a raiz, olha só onde que vão estar os valores de y, negativos. Vou pegar esse valor de x aqui que está menor do que a raiz. O que ele vai gerar de valor de y? Negativo. Ah, vou pegar esse valor de x aqui menor do que a raiz. Negativo. Qualquer valor de x menor do que a raiz vai fazer com que os valores de y sejam o quê? Negativos. Na verdade, então, eu nem preciso do eixo y para isso aqui, ó. Essa parte do eixo y pode vazar na margaça. Se eu pegar valores de x maiores do que a raiz, aqui é a raiz, lembra disso? Eu vou ter valores de y positivos, porque é exatamente a parte do gráfico que está acima do eixo x. E se eu pegar valores de x menores do que a raiz, eles vão projetar imagens negativas, valores de y negativos, ou seja, é exatamente a parte do gráfico que está abaixo do eixo x. E o y abaixo do eixo x não é negativo? Então vão gerar valores de y negativos, certo? Isso é estudar sinal. Nesse caso aqui vai ser um pouquinho diferente. Valores de x menores do que a raiz, quando a reta é decrescente, vai gerar valores de y positivos, porque é a parte da reta que está acima do eixo x. A parte do y que está acima do eixo x é positiva. Vamos tirar o eixo y daqui então. Valores de x menores do que a raiz estão ligados com a parte do gráfico que está acima do eixo x. Parte do gráfico que está acima do eixo x vão gerar valores de y positivos. E aqui, valores de x maiores do que a raiz vão gerar imagens negativas, valores de y negativos. Isso é estudar o sinal. Vamos ver um exemplo. Estude o sinal da função y igual a menos 3x mais 6. O que eu preciso? O que é o mais importante? A raiz. Vamos achar a raiz. Menos 3x mais 6 é igual a 0. Você tem então que a raiz é 3x igual a 6. 6 dividido por 3, 2. A raiz é 2. Precisamos apenas do eixo x, nada mais do que isso.
Eu sei que a nossa reta vai ser decrescente. Por que ela vai ser decrescente? Porque o A é negativo. Não preciso do eixo Y. Quem que está aqui? Quem está aqui é a raiz. Corta o eixo X na raiz. Essa parte do gráfico está acima do eixo X. Então, valores de X menores do que a raiz vão gerar valores de Y positivos. E valores de X maiores do que a raiz vão gerar valores de X negativos. Aí a gente escreve dessa forma, ó, bonitinho. Para X menor do que 2, Y será positivo. Para X maior do que 2, Y será negativo. Pronto, você respondeu essas duas perguntinhas aqui. Você estudou o sinal da função. Isso aí, para que serve estudo do sinal da função? Para resolver inequações, tanto do primeiro quanto do segundo grau, inequação produto, inequação quociente, apesar de que inequação produto e quociente não engloba aqui no ensino fundamental. Mas se você quiser pesquisar, pode. Nós vamos resolver apenas inequações simples do primeiro grau. Primeiro modo de resolver é não aplicando o estudo do sinal. É como se fosse o quê? É como se fosse equação do primeiro grau. Como se fosse, presta bastante atenção. 3x mais 5 menor ou igual a 0, vamos resolver nos reais. Passa o 5 para lá, 3x vai ser menor ou igual a menos 5. Passa o 3 dividindo. Quando o 3 é positivo, pode passar dividindo, não precisa alterar o sinal. X vai ser menor ou igual a menos 5 dividido por 3. Pronto, acabou. Coloca a solução da forma que você aprendeu lá no módulo dos números reais de intervalos reais. Como nós estamos nos reais, x pertence aos reais, Sherpal, como a gente aprendeu assim lá, né? Tal que x é menor ou igual a menos 5 terços, se você for colocar na forma de conjunto dessa forma. Acabou. A segunda forma é com o estudo do sinal da função. Aí é um pouco desnecessário para a função do primeiro grau. Estudo do sinal é bom para inequações do segundo grau, para inequação produto e inequação quociente. Mas vamos ensinar do outro modo. Você vai pegar essa expressão que está antes do sinal de desigualdade. Se tiver menor ou igual a 0 daqui, tá ok. Pode estudar o sinal dessa função. Se não tiver menor ou igual a 0, maior do que 0, passa tudo para o primeiro membro, junta aquilo que é semelhante para ficar dessa forma aqui, ó. Alguma coisa que multiplica x mais um número real. Beleza. Estudou o sinal dessa função. O que eu preciso para estudar o sinal dessa função? Preciso da raiz. 3x mais 5 igual a 0, me dá que o x tem que ser igual a menos 5 terços. Ótimo. Preciso do eixo x para estudar o sinal da função. A reta é crescente porque o a é positivo. A minha raiz é menos 5 terços. Quem que é a minha raiz? Menos 5 terços. Valores de x maiores do que a raiz, está ligado com a parte do gráfico que está acima do eixo x, imagens positivas. E menores do que a raiz, valores de x vão estar ligados com a parte da reta que está abaixo do eixo x. Então, valores de y negativos. Menor ou igual a 0, tudo que é menor do que 0 não é negativo? Menor ou igual a 0 é tudo que é negativo. Qual é a parte do gráfico que está negativa? É os valores de x que são maiores do que menos 5 terços ou menores do que menos 5 terços? Menores do que menos 5 terços. Então essa é a solução da sua inequação. X real que são menores ou iguais a menos 5 terços. Bolinha cheia aqui porque tem o igual. Lembra? Deu a mesma solução, não deu? X menor ou igual a menos 5 terços. Show de bola! Eu tenho certeza que você vai preferir resolver pelo primeiro modo. E eu te dou toda a razão para isso. Mas se você quiser resolver pelo segundo modo, tá de boa também. Muito cuidado quando aqui for negativo, tá? Se você passar o negativo dividindo, tem que inverter o sinal da desigualdade.
Mas para não cometer esse erro, multiplica por menos 1. Toda vez que você multiplica uma desigualdade por número negativo, inverte o sinal do primeiro membro, inverte o sinal da desigualdade e inverte o sinal do número que está no segundo membro. Aí você não comete nenhum erro. Então ficou menos 3x maior ou igual a 12, ficou 3x menor ou igual a menos 12. Passa o 3 dividindo, menos 12 sobre 3, isso vai dar menos 4. Opa, x menor ou igual a menos 4. Interpretações básicas de inequação. Vamos lá. Meu salário X é, letra A, inferior a 5.000. Qual que é a inequação? Muito bem. X é menor do que 5.000. Meu salário X é superior a 5.000. X é maior do que 5.000. Meu salário X é no máximo 5.000. Então é 5.000 ou menos. X é menor ou igual a 5.000. Meu salário é no mínimo 5.000. Meu salário é 5.000 ou mais, ou seja, X é maior ou igual a 5.000. Show de bola, né? Se a gente pegar valores inteiros aqui, o salário máximo aqui é 4.999. O salário mínimo aqui é 5.001. O salário máximo aqui é 5.000. O salário mínimo aqui é 5.000. Pegando valores inteiros, isso só para você interpretar. Percebe que uma unidade faz diferença na sua resposta quando pergunta inferior, superior, máximo ou mínimo. Cuidado! Baseado nisso, tenta fazer esse exemplo aí e confere a resposta, pausa o vídeo, logo solta novamente o vídeo e tenta conferir e ver se você conseguiu acertar. O salário mensal de Jefferson é formado de uma parte fixa de R$ 2.400 mais uma parte variável de 12% sobre o total vendido no mês em questão. Porém, o seu salário possui um teto, ou seja, um valor máximo. A empresa não pagará a ele mais do que R$ 4.200 no mesmo mês, independentemente do total vendido. Qual o valor máximo deverá ser vendido por Jefferson para que ele atinja o teto do seu salário? Aqui, na verdade, eu não preciso resolver com inequação. Eu posso fazer uma equação porque eu vou igualar ao valor máximo. Então, se eu fizer por inequação ou por equação, não vai fazer diferença nenhuma, certo? O seu salário, que eu vou chamar de S, é 2.400 mais 12% de X, onde esse X aqui eu vou chamar de total vendido no mês. Eu quero saber qual é o valor de X, ou seja, quanto que ele tem que vender para que o salário dele seja o máximo, ou seja, 4.200. Então, 2.400 mais 0,12x tem que ser igual a 4.200. Só resolver essa equaçãozinha simples aí. Você poderia ter deixado 12% na forma de fração, que é 12 sobre 100, que é 6 sobre 50, que é 3 sobre 25. Eu deixei na forma decimal. Vamos resolver. Resolvendo a equaçãozinha, passo 2.400 para lá, fica 1.800. 1.800 dividido por 0,12 dá R$15.000. Então ele tem que vender R$15.000 no mês para conseguir atingir o salário máximo. Vendendo 15.000 ou mais não vai fazer diferença nenhuma no salário dele, tá bom? Com o que esse cara deve trabalhar para ter que vender R$15.000 para conseguir esse salário máximo, hein? Tá doido, hein? Coitado. Esse exemplo aqui vou deixar a seu cargo, não vou colocar a resolução, vou deixar só a resposta, gabarito final, quero ver você acertando, hein? A resposta aí para notas inteiras vai ter que ser 9 ou 10 na terceira prova. Inteiras, tá bom? É isso então, galera. Vamos ficar por aqui. Uma aula bacana, mais uma aula longa, mas com muitas informações boas que vai te ajudar a resolver muitos exercícios, inclusive o do Enem. Espero que você tenha gostado. Deixe aí seu comentário, suas dúvidas lá no grupo. Classifique aí essa aula, porque eu espero ver você na nossa próxima aula. Um forte abraço.